Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Cara, acabei agora uma live com o James lá no Instagram, no perfil dele do Instagram, e a gente falou sobre mentalidade. Falei por mais ou menos uma hora, deu uma hora, né? A live lá do Instagram é de uma hora. Então a gente falou sobre uma hora, por uma hora, sobre mentalidade, sobre mindset empreendedor. E cara, a gente foi muito fundo no assunto, cara. Eu fui fundo de uma maneira que, bom, para vocês aqui, quem sabe vocês já tenham me ouvido falar sobre muita coisa que eu falei lá, porque você sabe que eu não economizo nada aqui para vocês também, né? Mas eu vou falar sobre uma das coisas que são muito importantes e que foi um dos assuntos lá de dentro da live, que é sobre o processo de manifestação. O que é processo de manifestação, galera? Processo de manifestação é a forma com que os resultados acontecem na nossa vida, ou seja, a forma com que nós manifestamos todo e qualquer resultado em nossa vida. Isso é muito importante que a gente entenda isso, porque isso vale para tudo, para qualquer área da vida e vale para resultados positivos e também para resultados negativos. Todo resultado que a gente tem passa por esse processo chamado processo de manifestação. Esse é um processo que, talvez se você é aluno do Acelerador de Lucros ou do Workshop de Produtividade, talvez você já tenha ouvido eu falar sobre isso dentro de um dos dois. E é um processo que eu aprendi num livro chamado Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, mas que vários estudiosos, né, já falam sobre isso, já tinham falado sobre isso outras vezes em outros estudos. E foi ali que eu tive o meu primeiro contato com esse estudo, né, com o estudo do processo de manifestação. E ele é um processo que ele fala sobre como que os resultados acontecem nas nossas vidas. Então, o que é esse processo diz? Esse processo, ele faz o passo a passo da materialização de um resultado. Então, ele diz o seguinte, que todo resultado, ele é baseado em quê? Né? Em ações, claro, né? Então, de acordo com aquilo que a gente faz, ou seja, das ações que a gente toma, a gente tem determinado resultado. Então, por exemplo, se a gente gerencia bem o nosso negócio, a gente tem um negócio lucrativo. Se a gente não gerencia bem, a gente tem o resultado que der, né? Se a gente estuda sobre estratégias de marketing e vendas, a gente aumenta o nosso potencial de vendas. Se a gente não estuda, o nosso resultado é menor. Se a gente investe em mentorias, em conhecimentos, a tendência é que o nosso resultado seja cada vez melhor. Se a gente não investe, o resultado é cada vez melhor. Mas o que acontece? No fim das contas, são sempre ações. São ações que a gente toma e essas ações levam a gente para resultados. Agora, mais do que isso, esse processo de manifestação, ele tem uma origem um pouco anterior a isso. Porque o que dá origem às ações, né? Nós já entendemos que ações dão origem a resultados, mas o que dá origem às ações, né? O que motiva a gente a tomar uma determinada ação? A ação, ela é motivada por um sentimento, ou seja, de acordo com aquilo que a gente sente, a gente toma uma determinada ação, que gera um determinado resultado. E então o que acontece? A gente tem um sentimento, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. A sensação de que o teu negócio vai quebrar, o sentimento de frustração pela tua empresa estar indo mal. Esse sentimento pode levar você a tomar uma atitude, tomar uma ação de fazer um treinamento, de investir em treinamento de gestão, investir em uma mentoria de negócio. Para quê? Para que você melhore o teu resultado, entende? Então foi o sentimento que você teve que gerou uma ação, motivou você a tomar uma ação, que gerou o resultado que você está buscando, entende? Agora, esse processo de manifestação ele vai um pouco mais longe ainda. Ele vai dar origem do sentimento. Qual que é a origem do sentimento, né? Porque o sentimento também tem uma origem. Por que a gente sente as coisas? A gente sente as coisas de acordo com a nossa interpretação que a gente aprendeu a ter sobre o que é bom e o que é ruim, sobre o que é positivo, o que é negativo, o que é preocupante, o que é tranquilizante. Então, de acordo com essa interpretação, a gente gera sentimentos. E de acordo com esses sentimentos, gera ações que geram resultados. E o que são essas interpretações, essas formas de interpretar? São os nossos pensamentos, cara. Então, olha que louco que é isso, né? Então, a gente pode chegar à conclusão de que o nosso pensamento, ou seja, a forma que a gente pensa, é responsável por todos os nossos resultados. Então, a forma que você pensa molda aquilo que você vai sentir, né? E aquilo que você sente norteia as suas ações e as ações que você toma geram resultados para você. Olha o quanto isso é louco, né? Só que mais longe do que isso.
E onde é que está a origem do nosso pensamento? Será que o pensamento não tem uma origem também? Claro que tem, né? E aí o que acontece é que se você for pegando esse processo de manifestação e dando mais um passo para trás, você vai começar a pensar sobre a origem do pensamento. E o pensamento, ele tem uma origem muito profunda, muito mais profunda, que é nas nossas crenças, nos nossos paradigmas, né? Na nossa mentalidade. É aí que entra o tal do mindset, que todo mundo fala, né? Um termo que já está bem batido, né? As pessoas falam até demais. Só que todo mundo fala de crenças e fala de mindset de uma forma bem superficial, né? Fala assim, tem que mudar o mindset, tem que ter um mindset disso, tem que ter blá, blá. Sabe, é um nível muito superficial da coisa, mas não é um nível de mudança comportamental que geralmente gere resultados, gere transformações na vida. Então esse é o nível que a gente precisa chegar no estudo do nosso mindset. Claro que eu não vou conseguir aprofundar isso tanto assim aqui nesse único áudio aqui, né? Não vai dar para ir tão fundo, mas de uma maneira resumida para vocês, galera, o que acontece? O nosso pensamento, ele é baseado nas nossas crenças e no paradigma, nas nossas crenças e paradigmas que estão dentro do nosso mindset, da nossa configuração mental. O que é essa configuração mental? O que é mindset? Mindset é isso. Mind é mente, set é configuração, ou seja, mindset é configuração mental. Ou seja, é a forma que a nossa mente está configurada para ler o mundo. De acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com aquilo que a gente pensa, daquilo que a gente tem configurado na nossa mente, a gente interpreta o mundo. E é por isso que por exemplo, a crise agora do coronavírus. É justamente por isso que para algumas pessoas foi o maior desastre, a maior catástrofe que poderia ter acontecido, enquanto que para outras pessoas foi a maior de todas as oportunidades. Porque justamente por causa dessa forma de interpretação de mundo, porque os valores, as crenças de cada uma das pessoas é diferente entre si, e o que algumas pessoas veem como uma das piores coisas que poderia ter acontecido na vida delas, algumas pessoas enxergaram como uma grande oportunidade. Por isso que tem pessoas que nesse momento estão com o negócio quebrando, enquanto outras estão vendendo horrores e abocanhando mercados que estão sendo deixados de lado justamente por essas pessoas que estão quebrando, entende? Então é muito importante que a gente entenda o que é esse tal desse mindset, nessa mentalidade, nossas crenças, nossos paradigmas. As nossas crenças e paradigmas são a forma que nós norteamos todas as nossas ações, que nós norteamos tudo aquilo que a gente faz durante a nossa vida. E é justamente por causa dessas crenças e desses paradigmas que a gente tem, por causa das crenças que a gente cria pensamentos, né? Essas crenças que estão lá dentro, que estão lá no nosso subconsciente, elas definem a forma que a gente pensa. E a forma como a gente pensa define aquilo que a gente sente. Aquilo que a gente sente define as nossas ações, e aquilo que a gente age, a forma que a gente age, define os nossos resultados, né? Então, o quanto que é importante você pensar sobre o pensamento. Eu já falei sobre isso várias vezes, principalmente no acelerador de lucros, que acho que é um treinamento onde eu mais falo sobre mentalidade. Vai ter um outro treinamento específico só sobre mentalidade, onde vai dar para ir muito, mas muito mais fundo, né? Porque o foco do acelerador, ele é a estratégia de potencialização de negócio, e é óbvio que para potencializar um negócio, não dá para deixar de falar de mentalidade também, porque é extremamente fundamental, né? Mas o que acontece? Qual que é a grande sacada? A grande sacada é que se você não pensar em como que você faz para construir uma mentalidade poderosa para você, você não vai conseguir mudar a tua forma de pensar. E se você não mudar a tua forma de pensar, você não muda os teus sentimentos, que não muda as tuas ações, que não mudam os teus resultados. Então, o que acontece? Falando de uma forma mais prática, né? Como que funciona esse processo de mudança das tuas crenças e paradigmas? Primeiro, como que aconteceu a formação das tuas crenças e paradigmas? Eu já devo ter falado isso em algum outro áudio aqui para vocês, eu tenho certeza que já falei sobre o assunto, mas eu não lembro o nível de profundidade. Mas, de uma forma bem resumida, as nossas crenças e paradigmas, elas foram criadas lá na nossa infância. Nessa época, eu quero que você imagine a tua mente como se fosse um cálice aberto. E tudo que você recebe de inputs das pessoas vai diretamente para dentro do teu subconsciente. Então, as coisas que os teus pais falam, as coisas que a tua mãe que falavam, né? Os teus avós, tios, parentes, enfim, as pessoas que você se relacionava, as coisas que você ouvia na rua, as coisas que você ouvia na TV, que você assistia na TV, que você ouvia nas músicas que você tinha acesso, né? Que as pessoas te davam acesso. Tudo isso, até os teus 7 anos, em média, formou o teu subconsciente.
E o teu subconsciente é quem norteia o teu consciente, a tua mente consciente. Só que o que é isso? O que acontece? O grande problema é que a tua mente subconsciente, ela é tipo 1000 vezes mais poderosa do que a tua mente consciente. E é justamente por isso que às vezes, por exemplo, você decide que você vai fazer alguma coisa e você acaba não fazendo. Você nem sabe o porquê que você não fez, mas você acaba se boicotando. Então, lá dentro das tuas crenças, nos teus paradigmas, existem crenças sobre dinheiro, crenças sobre estudar, crenças sobre investir em treinamento. Por que você não investe em treinamento? Por que você não estuda? Por que você não faz um treinamento de gestão se você sabe que é importante? Se você sabe que isso é importante para o teu negócio? Se você parar para analisar e analisar mais a fundo, você vai começar a perceber que talvez, você não gostava nem de estudar nem na faculdade. Você não gostava de estudar nem na escola. Ir para a escola era um saco. Ir para a escola era um peso, era uma coisa ruim, né? Uma coisa que tu não gostava, ia para matar aula, ia porque era obrigado. Por que você fazia isso? Você fazia isso por causa que essa foi a forma que você viu pessoas encarando o conhecimento da forma que os teus pais passaram a importância de estudar, aquela coisa obrigatória, impositiva, né? Tipo, não, tem que estudar para ser alguém na vida, e você nunca conseguiu entender qual era o sentido disso tudo de verdade, e você acabou nunca estudando. E aí, por causa disso, hoje você continua, talvez, com essa mesma mentalidade, com essa mesma forma de encarar o processo de estudos, que na verdade é um processo natural da vida. Você não para de estudar nunca, você não deveria, pelo menos, parar de estudar nunca. Entende? Então por que você age da forma que você age hoje? Justamente por causa dessas crenças, disso que está lá tão enraizado em você desde quando você era muito criança e que funciona como se fosse uma rota pré-programada. Já falamos da rota pré-programada aqui, isso eu tenho certeza que eu falei para vocês. Então é uma forma que você aprendeu a programar a rota que você tem que andar na tua vida. E você não consegue simplesmente decidir que você vai sair dessa rota porque o teu subconsciente é 1000 vezes mais poderoso que a tua mente consciente e ele te puxa de volta. Então é por isso que às vezes você decide, não, eu vou fazer essa mentoria que o Júlio tá falando aí há dias para mim. Eu vou fazer, cara. E daí você já foi lá na página, você já clicou no link ali 2, 3, 10 vezes, quem sabe você já clicou no link. Chega lá na hora, você não faz, você não se inscreve. Porque daí, mas é sábado à tarde, eu não vou fazer. Sábado é dia da família, né? Dia de ficar com a família. Tem futebol. Agora nem tem futebol, mas eu acho, sei lá se tem futebol também. Mas daí, sei lá, né? Sábado à tarde, eu gosto de relaxar, né? Pô, ninguém merece. O que faz isso? Isso é a tua forma de pensar. É a forma que você alimenta. É a crença que você está alimentando dentro de você sobre a importância disso, sobre a importância de negócio, sobre a importância do teu próprio negócio, de lidar com o teu negócio. E aí o que você tem que perceber? Olha qual que é o pulo do gato que eu vou dar para você agora. Você tem que perceber que essas crenças não são tuas. Como assim essas crenças não são minhas? Claro que são minhas, sou eu que penso. Não é você que pensa coisa nenhuma, cara. Infelizmente não é. Todos nós, tá? Não só você. Todos nós temos a nossa mente formada pelos inputs que nós recebemos de outras pessoas. E se você for parar para pensar sobre isso, você vai começar a perceber que você toma decisões baseadas no que a tua mãe pensava, no que o teu pai pensava. Se você for pensar sobre as comidas que você come, você vai lembrar que são as mesmas comidas que você come hoje, que você gosta de comer, são as comidas que você aprendeu a comer na infância. Então olha como isso é importante. A gente está vendo, isso é um reflexo muito louco que a gente está vendo agora na nossa vida aqui, eu tô vendo, tá? Por exemplo, eu falei disso na live hoje, eu já confessei várias vezes que eu tenho uma batalha muito grande contra o doce. Eu gosto muito de doce e eu sei que eu não queria comer doce, conscientemente eu sei. Só que isso está impregnado dentro de mim desde lá da minha introdução alimentar. A minha mãe me dava doce, meu pai me dava doce, porque né, eles queriam fazer o bem para mim, né? Na forma deles de pensar, e que tipo, não pode faltar nada para ele e tudo mais. E aí me davam doce. Mal sabiam eles que agora eu não consigo mais parar de comer doce. Entendeu? Não consigo, não. Eu estou lidando com isso. Mas tá dentro de mim, entende? Desde lá da minha infância. E agora, qual é o exemplo que eu tenho para dar para vocês? Por exemplo, o exemplo do meu irmãozinho. Eu tenho um irmãozinho de 7 anos. Apesar de já ser um cara de 30, eu tenho um irmão de 7 anos. E ele também ganhou doce desde que era bebezinho. Então, hoje, ele ganhava doce, salgadinho, essas coisas. E ele hoje tem uma dificuldade enorme, assim, para comer coisas saudáveis. Tipo, comer bem, sabe? Por quê? Porque a introdução alimentar dele, que foi lá desde a infância, foi diferente.
foi uma introdução que tinha tudo isso, entende? Esse monte de coisa. Agora, meu filhinho, ele... Por que sabe, é aí que tá. Por que ele vai comer bem? Porque ele ainda não sabe o que é uma comida doce, o que é uma comida salgada. Ele não sabe o que é o gosto do sal, o que é o gosto do açúcar. Mas ele vai saber o que é o gosto da comida, entende? Então ele sabe, se a gente der frutas para ele, vão ser as formas que ele entendeu ao gosto de alimentos, porque são frutas que ele está conhecendo. Essa é a forma de interpretar sabor que ele tem. Se a gente der batata, se a gente der cenoura, essa é a forma que ele vai aprender a lidar com gostos, entende? Olha o quanto isso é importante, galera. E isso vai nortear aquilo que ele vai gostar de comer pro resto da vida, cara. Olha o quanto isso é louco. Então daqui a pouco a gente deixa de tomar decisões importantes na nossa vida hoje por causa de crenças que a gente pensa que são nossas, mas que no fim das contas não são nossas. Só que quando você domina isso, quando você aprende isso, cara, isso é libertador. Porque você começa a entender que você age no teu relacionamento de uma forma que talvez não é tu que quer agir. Se você é muito rígido, você vai perceber que tem padrões de rigidez na tua família. Se você é omisso, você vai perceber que tem padrões de fraqueza, quem sabe, na tua família. Entende? Então você vai percebendo que a tua forma de pensar, ela não é de verdade tua. Ela é uma forma de pensar que você absorveu e aceitou como tua, mas que não é necessariamente tua, e que você tem o poder de mudar isso assim que você quiser, da forma que você quiser. Olha o quanto isso é poderoso, né, cara? Mas isso exige força de vontade. Você só muda padrões de duas formas. Primeiro, ou é com um evento de forte impacto emocional, ou seja, tipo algo que realmente deu um impacto emocional muito grande. Por exemplo, eu parar de comer doce se eu tiver um problema de saúde. Aí, inevitavelmente, eu paro, né? Porque tive um impacto emocional muito grande. Ou, tipo, você ir pra academia se você tiver uma ameaça de infarto. Você teve um impacto emocional, um medo muito grande de morrer, você vai pra academia, entende? Ou a partir da repetição. Repetir, 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 até que você tenha um nível de repetição maior do que a repetição do padrão antigo, e aí você realmente pode dizer que você conseguiu mudar o hábito. Só que isso exige muito trabalho. E é por isso que eu falo para vocês, é por isso que eu falei sobre, por exemplo, sobre a mentoria. Por que você não faz, cara? Você não faz a mentoria porque você está acostumado que isso não é importante, isso não está nas suas prioridades. Você não entende isso como prioridade. Prioridade é o que você já tem programado, que pode ser fazer nada, cara. Dizer, não, eu prometi para minha esposa que eu vou limpar o jardim. Tá, beleza, isso não é importante? Claro que é. Mas isso vai resolver o teu problema do teu negócio? Não vai. E aí você vai dizer, putz, não fiz porque eu já tinha um compromisso. Realmente não dava. Não dava por quê? Não dava porque isso não é importante para você. Quer ver o quanto isso é importante, o quanto é verdade? Lembra do exemplo do carro que eu dei esses dias? Se você ganha um carro zero hoje, do teu pai, do teu tio, do teu avô, de alguém que ama você, te deu um carro zero e te diz assim, ó, vai lá na concessionária e pega o carro e traz para casa. A única coisa, você tem que ir lá e pagar o seguro, porque ele só pode sair de lá segurado. E o seguro você paga em 12 vezes de R$40. Você deixa o carro lá? Você não deixa o carro lá, você vai lá na hora buscar, e se você não tem dinheiro, você arranja, você pega emprestado. Por quê? Porque você não vai deixar o carro lá, porque na tua concepção, um carro de 40, 50 mil na tua garagem é importante. Enquanto um conhecimento, 1 ou 2 horas de conhecimento que podem mudar o teu rumo, o rumo do teu negócio, para você não é prioridade. Você tem coisa mais importante naquele dia, você está ocupado, você não tem tempo, você não tem dinheiro para investir. E aí? Onde é que está o problema? O problema está só na tua forma de lidar, na tua forma de encarar o que é prioridade. Só que veja o quanto isso é libertador, né? Eu acabei de te dar uma coisa, uma válvula de escape, um alívio enorme. Porque eu acabei de mostrar para você que essa forma de pensar não é tua, que essa forma de pensar é de outra pessoa, é dos teus pais, é da forma que você aprendeu a ler o mundo, mas que você tem o direito de aceitar aquilo que você quer como realidade, aquilo que você quer como teu padrão de pensamento. Então você tem o direito de agora mesmo mudar esse padrão e agora mesmo você tomar uma decisão que realmente conduza você para o rumo da vida que você quer ter, o teu negócio para o rumo que você quer colocar ele. E para você fazer isso, você só tem que ver se tudo que eu te falei aqui fez sentido, e se fez sentido, você tem que se inscrever nessa mentoria comigo nesse final de semana. São só mais 3 vagas e realmente pode ser aquilo que você precisa para mudar os teus resultados. Eu vou fazer o seguinte, olha só, presta atenção, se você está ouvindo esse áudio até agora, são quase 20 minutos de áudio, se você está ouvindo até agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo
da mentoria, você vai lá e você vai fazer a tua inscrição. São só mais 3 vagas. E eu vou deixar também o link do meu Instagram. Se você tiver dúvidas, se você precisa de mais informações para tomar a tua decisão, você me manda uma mensagem lá no Instagram e eu tiro as suas dúvidas. Agora, o que você não pode fazer? Você não pode fingir que você não ouviu isso, cara. Aí você está realmente repetindo um padrão que pode ser um padrão extremamente prejudicial para sua vida, né? Mas isso a gente vai falar mais e mais dentro da mentoria, tá bom? Então eu vejo você na mentoria, eu vejo você no meu Instagram também. Vou deixar os 2 links aqui para você. Se inscreve se você não tem dúvida. Se o que eu te falei aqui foi o suficiente para você, se inscreve porque são só mais 3 vagas. E se você tem dúvidas, me manda uma mensagem no Instagram que eu tiro dúvida para você, tá bom? Um grande abraço. E detalhe importante, se você tá ouvindo isso aqui no workshop, no YouTube ou no Spotify, é porque virou um podcast. Então entre pro canal do Telegram para receber áudios como esse todos os dias. Se inscreva no canal do YouTube e ative o sininho de notificações. E também adicione isso aos teus favoritos aí do Spotify para você ouvir sempre os nossos novos podcasts, tá bom? Então, um grande abraço para você, vejo vocês no nosso próximo conteúdo e vocês aqui no Telegram. Eu vejo vocês amanhã e espero ver vocês também na mentoria de negócio, tá bom? Valeu, galera, um abraço!